Salve, rapaziada! Tudo bem com vocês? Pessoal, vamos aqui seguir os nossos trabalhos nesse domingão maravilhoso, falando sobre o quê? Falando sobre playoffs, né? Nesse sábado tivemos a abertura, né, dos playoffs da NBA, tivemos algumas séries já tendo o seu início e foi legal pra caramba, foi muito maneiro. Eu estava, né, muito ansioso para esses playoffs e até o momento os jogos estão correspondendo às minhas expectativas. E uma coisa que acaba tendo muito em cada série dos playoffs são fatores que podem decidir, que podem definir uma série. Seja um confronto individual, seja um jogador específico, uma área específica de algum time, um fundamento específico. Existem fatores que decidem séries. E o americano gosta de chamar esses fatores de X-Factors, né? De fatores X. E nesse vídeo eu irei aqui dar a minha opinião sobre os X-Factors de cada série desse primeiro round dos playoffs, tá? Eu irei aqui dar a minha opinião sobre os fatores que podem desequilibrar cada série. Obviamente que é minha opinião, então você pode discordar e fica à vontade para discordar. Se você enxergar um outro X-Factor em alguma série, fica à vontade para comentar aqui, porque vai ser muito legal o debate. Então já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo no canal e bora aqui falar sobre os X-Factors. Inclusive, para quem manja de inglês, eu acho que nem precisa tanto porque tem até legendado. O programa X Factor americano é uma das coisas mais maravilhosas que tem, hein? Eu sou fã pra caramba. Agora, falando sobre basquete. Vamos começar aqui a falar sobre os fatores que podem desequilibrar as séries da conferência. Como sempre, né? Vamos começar pelo leste. Vamos começar aqui com Bucks e Miami. Essa é uma série extremamente favorável para o Milwaukee Bucks. Se o Bucks jogar o que jogou a temporada regular inteira, né, sem tirar nem pôr, o Bucks leva essa série. Só que o Miami não é um time bobo, sabe? Não é um time ruim. É um time que não tem muita criatividade, mas não é um time ruim. E tem um cara que pode desequilibrar essa série, que pode acabar fazendo o Miami Heat surpreender, que é o Jimmy Butler. Mas eu não tô falando do Jimmy Butler pontuador. Eu tô falando do Jimmy Butler playmaker. O Jimmy Butler passador. Jimmy Butler, ele melhorou muito como playmaker nessa temporada. Ele se tornou um passador muito melhor. E se ele conseguir fazer esse lado dele aflorar nessa série, e principalmente se os seus companheiros de equipe conseguirem capitalizar em cima das assistências do Jimmy Butler, o Miami Heat pode acabar dando uma surpreendida no Milwaukee Bucks. Pode acabar dando uma surpreendida, só que depende muito dos companheiros do Jimmy Butler, principalmente Max Strus e Tyler Herro. Peguei um número aqui que é bem interessante. Nos confrontos entre Miami Heat e Milwaukee Bucks na temporada regular, os companheiros do Jimmy Butler só aproveitaram 7 das 20 assistências que ele tentou. Isso não dá nem 50% de aproveitamento. Se os jogadores do Heat aproveitarem pelo menos 60% das assistências que o Jimmy Butler tenta, o Miami Heat pode acabar machucando o Milwaukee Bucks. Principalmente se os jogadores que aproveitarem essas assistências forem Herro e Strus, que estão sempre nos corners. Porque o Jimmy Butler, ele é o tipo de jogador que quando parte pro drive, ele puxa 2, 3 jogadores com ele e acaba abrindo espaço. Acaba deixando 2 jogadores do Miami Heat no mínimo livres. E normalmente são Herro e Strus. Só que esses dois, eles precisam aproveitar essas assistências. Se esses 2 caras tiverem um aproveitamento na linha de 3 de pelo menos, 36%, 36, 37%, e aproveitarem as assistências do Jimmy Butler, eu acho que o Miami Heat, não digo que ganha a série, mas pode roubar um joguinho aí, dois joguinhos do Milwaukee Bucks, porque como eu disse, se o Bucks jogar normal, vai varrer. Mas o Miami pode acabar complicando um pouquinho a vida do Bucks, e para mim, para complicar a vida do Bucks, o Miami precisa
que esse lado playmaker do Jimmy Butler apareça mais e que os jogadores ao redor dele aproveitem as suas assistências. Então, o X-Factor da série Bucks e Heat, na minha opinião, é o Jimmy Butler ser mais playmaker. Esse é o X-Factor para mim. Cavs e Knicks, né? Essa série teve uma belíssima de uma abertura ontem, né? O jogo 1 dessa série foi simplesmente maravilhoso, com o Knicks roubando, né, um mando de quadra do Cleveland. E o que acabou decidindo essa série ontem, além do Jalen Brunson ter jogado pra cacete, foi o banco do New York Knicks. E para mim, o banco do Knicks é o fator de desequilíbrio dessa série. Né, ontem, o banco do Knicks conseguiu produzir 37 pontos e o Josh Hart e o Emmanuel Quickley tiveram um impacto enorme no lado defensivo, principalmente o Josh Hart, que foi decisivo para a vitória. O banco do Knicks é um dos melhores bancos da NBA. E não é exagero, é um banco muito certinho que complementa o time titular. É um banco que consegue se misturar com os titulares e fazer dar certo. O elenco do Knicks é um elenco muito profundo, sem buracos. Então, o banco do Knicks, para mim, é um fator de desequilíbrio. Um fator que o Cleveland não tem a seu favor. O Cleveland tem um starting five muito bom, melhor do que o do Knicks. Tem uma super estrela melhor que a super estrela do Knicks, que hoje é o Jalen Brunson, e a do Cleveland é o Donovan Mitchell, que ontem, inclusive, jogou pra caramba. Só que o Cleveland não tem a profundidade de elenco que o Knicks tem, não tem o banco que o Knicks tem. Então, para mim, o X-Factor dessa série é o banco do New York Knicks. O banco do Knicks pode decidir essa série a favor de Nova York. Sixers e Nets é uma série muito favorável para Filadélfia. Ontem, inclusive, Filadélfia dominou. E ficou muito claro que, no jogo de ontem, que se o Brooklyn quiser vencer os Sixers, vai ter que ajudar o Mikal Bridges no ataque. Né? Os outros jogadores do Brooklyn vão ter que aparecer. E para mim, um cara que precisa aparecer nessa série para fazer o Brooklyn ser competitivo é o Spencer Dinwiddie. E se o Dinwiddie aparecer bem, se ele conseguir ter boas atuações, se ele conseguir ser minimamente consistente, ele pode acabar sendo o X-Factor dessa série. O Dinwiddie, ele teve, com a camisa do Nets nessa temporada, uma atuação, por exemplo, de 30 pontos e 12 assistências. Se ele conseguir ter uma atuação ou duas parecidas com essa na série, o Brooklyn pode acabar surpreendendo os Sixers. Ainda acho que os Sixers vence a série independente do Spencer Dinwiddie, tá? Acho que o Sixers leva a série se fazer o normal, se jogar o normal dele. Mas o Brooklyn pode complicar a vida do Sixers se o Dinwiddie aparecer mais, se ele cometer menos erros no ataque, se ele ajudar o Mikal Bridges. Então, para mim, o Dinwiddie, se ele conseguir ser minimamente consistente e produtivo nessa série e ser essa segunda opção no ataque ao lado do Mikal Bridges, o Brooklyn pode acabar dando uma chacoalhada na série. Então, o X-Factor dessa série, para mim, é o Spencer Dinwiddie. Ao mesmo tempo que, se ele for mal, o Brooklyn não tem nenhuma chance, tá? Se o Mikal Bridges não tiver nenhuma ajuda no ataque, o Brooklyn não tem a mínima chance de vencer o Philadelphia. Então, o Dinwiddie, ele pode ser o X-Factor para o bem e para o mal do Brooklyn Nets aqui. Celtics e Hawks. Essa é uma série muito difícil para apontar um fator de desequilíbrio assim, porque é uma série muito desenhada para uma varrida do Boston Celtics. Né? No jogo de ontem ficou muito claro que quando o Celtics quer, e se o Celtics quiser apertar essa série, vai varrer tranquilamente o Atlanta Hawks. É só ver o primeiro tempo do jogo de ontem. Mas para não deixar passar, né, para não ficar uma série sem ser analisada, eu acho que algo que pode acabar fazendo o Hawks atrapalhar um pouquinho a vida do Celtics é uma defesa bem feita em em Jaylen Brown e Jason Tatum. Eu sei que é difícil porque o Hawks foi a 8ª pior defesa da temporada, eu entendo. Só que se o Atlanta quiser complicar a vida do Celtics e vencer 2 jogos talvez, vai ter que defender melhor o Jaylen Brown e o Jason Tatum, porque se não conseguir, os dois vão deitar, os dois vão combinar para 60 pontos de média na série e o Hawks não vai ter a mínima chance. E o Atlanta tem jogadores interessantes para fazer uma boa defesa neles, né? Tem o Hunter, tem o Murray, John Collins, né? Tem o AJ Griffin, que para mim precisa ter mais minutos, o Jalen Johnson. Então, é um time que tem peças. O Quinn Snyder vai ter que
tem que usar melhor as peças. Então, para não deixar passar um fator que pode acabar ajudando o Hawks e ser um fator de desequilíbrio nessa série, a defesa em Tatum e Brown. Se o Hawks conseguir fazer isso, pode dar uma mexidinha na série. Indo agora para os X-Factors das séries da Conferência Oeste, vamos começar com Minnesota e Denver Nuggets. Para mim, o X-Factor se chama Anthony Edwards. O fator de desequilíbrio dessa série é o Anthony Edwards. Por quê? Porque o Denver Nuggets, apesar de ter ali um KCP e um Bruce Brown que defenderam bem durante a temporada, o Denver não tem um cara que consegue anular o Anthony Edwards. O KCP e o Bruce Brown, na minha opinião, não são esses caras porque eles são muito baixos para defender bem assim o Anthony Edwards. Acho que o Anthony Edwards consegue explorar muito bem a vantagem física em cima do KCP e do Bruce Brown. E aí, com esses dois não podendo, na minha opinião, parar o Anthony Edwards, o Denver fica uma situação bem complicada, porque o que vai fazer? Vai botar o Michael Porter Jr. para defender o Anthony Edwards? Eu não acho que o Porter Jr. é rápido o suficiente para defender o Anthony Edwards. Tirar o Aaron Gordon do Karl Anthony Towns para botar no Anthony Edwards é algo que eu acho que o Michael Malone não vai fazer. Então, o Anthony Edwards ele pode acabar desequilibrando essa série a favor do Minnesota. É uma série que eu não acho que tem um favorito muito claro. Eu acho que o Denver pode ser considerado favorito por ter liderado a conferência, que é um time que não me passa muita confiança. E eu acho que se o Anthony Edwards meter uma média de 25 pontos nessa série, algo super possível, porque ele fez isso na temporada regular, e nos playoffs os números costumam ser até mais inflados, eu acho que o Minnesota tem uma chance. Tem uma chance. Então, o X-Factor dessa série, para mim, se chama Anthony Edwards. Phoenix Suns e Los Angeles Clippers, essa que para mim tem tudo para ser a melhor série desse primeiro round. Eu acredito que se o Phoenix jogar padrão, consegue vencer a série. Vai ser difícil, mas consegue vencer a série. E algo que pode acabar ajudando muito o Los Angeles Clippers e pode acabar sendo o X-Factor do Clippers é o Russell Westbrook. O Russell Westbrook, desde que ele chegou no Clippers, ele está conseguindo manter um aproveitamento de 48,9% nos arremessos de quadra e 35,6% na bola de 3. O Russell Westbrook, por incrível que pareça, está chutando bem, está sendo consistente. E se ele conseguir manter essa consistência durante a série e ter minutos e capitalizar bem em cima desses minutos, sendo muito sincero, eu enxergo um mundo do Clippers vence. Eu enxergo um mundo onde o Clippers vence o Phoenix Suns. Eu enxergo um mundo. E, só para vocês terem noção do impacto positivo do Westbrook no time do Clippers, pegando aqui os números do Clippers a cada 100 posses, tendo o Russell Westbrook, a cada 100 posses o Clippers é 3 pontos melhor do que o adversário. Então, o Russell Westbrook ele pode acabar sim desequilibrando essa série a favor do Clippers. Pode sim, ainda mais com a ausência do Paul George. Então, se ele for esse bom companheiro pro Kawhi Leonard, acredito que sim, o Clippers pode acabar vencendo o Phoenix Suns e o Westbrook pode ser uma parte muito importante dessa vitória e dessa possível classificação para as semifinais de conferência. Sacramento Kings e Golden State Warriors, essa que para mim vai ser a série mais divertida desse primeiro round. Ontem tivemos uma abertura fantástica dessa série, um jogo decidido nas últimas posses, com Andrew Wiggins falhando, De'Aaron Fox brilhando. Foi um jogo maravilhoso lá em Sacramento, torcida absurda. Essa é uma série que para mim vai ser definida pela forma com que o Domantas Sabonis jogar nessa série. Ontem o Sabonis ele foi engolido pelo Draymond Green e não conseguiu fazer nada no ataque e defensivamente, como ele é um cara que não tem dotes defensivos muito, muito bons, ele acabou sendo inútil no jogo de ontem. Eu sei que é duro usar essa palavra, mas a verdade é essa, o Sabonis foi um inútil no jogo de ontem. E se ele não conseguir reverter essa situação e se tornar um jogador mais impactante nessa série, o Sacramento Kings pode acabar tendo muitas dificuldades. Ontem o De'Aaron Fox e o Malik Monk conseguiram segurar o piano. Será que vão conseguir de novo?
Não sei. Para mim, esse Kings precisa muito do Domantas Sabonis, porque é um sistema que funciona muito por conta do Sabonis, por conta dessa qualidade que ele tem no passe, de armar bem o time, de se movimentar toda hora. Só que se ele não conseguir fazer isso, o ataque do Kings fica muito estático, fica muito dependente de isolation do De'Aaron Fox. E se tem uma coisa que o Golden State Warriors sabe fazer, ainda mais em pós-temporada, é defender e é explorar a falta de mobilidade do ataque adversário. O Warriors adora enfrentar ataques estáticos. Então, o Domantas Sabonis, para mim, é o X-Factor dessa série. Se ele jogar bem, se ele conseguir jogar melhor, tanto no ataque como na defesa é complicado porque ele é muito ruim defendendo. Mas se ele conseguir jogar melhor no ataque, o Kings tem uma chance de vencer. Tem uma chance de vencer. Agora, se ele continuar sendo inútil, como ele foi ontem, continuar sendo improdutivo, aí vai ficar difícil para o Kings. Aí o Golden State Warriors vai deitar no Sabonis e a tendência é o Warriors levar a série. Porque eu não acho que com o ataque, sem a mobilidade que teve durante toda a temporada regular, esse Kings vai conseguir ir longe. Não acho. O Kings precisa jogar do jeito que jogou na temporada regular. E para jogar dessa forma, o Sabonis precisa aparecer. E para fechar, vamos falar sobre o X-Factor da série entre Memphis Grizzlies e Los Angeles Lakers. E para mim é muito claro que o X-Factor dessa série se chama Jaren Jackson Jr. Sem ter Steven Adams e sem ter Brandon Clark, o único jogador do Memphis que pode parar o Anthony Davis é o JJJ. É o único que tem a altura e o único que tem qualidade defensiva suficiente para parar o Anthony Davis, que é o segundo melhor jogador desse time do Lakers. Talvez até o melhor, depende da sua avaliação. É o único cara. Se para mim o JJJ fizer um bom trabalho defensivo no Anthony Davis, o que ele pode fazer, porque ele fez isso a temporada inteira, tanto que ele deve ganhar o DPOY, e se ele conseguir controlar as faltas, se ele não ficar pendurado durante toda a série, algo que inclusive aconteceu durante toda a temporada, né, em muitos jogos decisivos o JJJ ficou pendurado, se ele conseguir fazer essas duas coisas, o Memphis tem tudo para ganhar, porque se o Anthony Davis for bem marcado, for bem anulado, o Lakers não vai ter muitas opções assim no ataque. Né? O Anthony Davis é meio que o desafogo do Lakers. Quando tudo tá dando errado, joga no Anthony Davis que ele consegue resolver no garrafão. Se o JJJ tirar esse desafogo do Lakers, acredito que o Memphis tem tudo para encaminhar uma ótima classificação. Acho que é uma série dura, mas se o JJJ fizer a diferença, ser esse X-Factor que eu acredito que ele pode ser, o Memphis tem tudo para levar essa série, tá bom? Bom, essa é a minha opinião sobre os fatores que podem definir cada série. Quero saber o que você acha, se você concorda, se você discorda, você adicionaria algum fator, você mudaria algum X-Factor que eu citei? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos. E lembrando, para assistir todos os jogos dessa temporada, o NBA League Pass é a melhor opção, né? Ainda mais chegando nos playoffs, você ter o League Pass vai te ajudar muito, porque o League Pass é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. Lá você assiste tudo que rola na NBA ao vivo e com a melhor qualidade. E se cadastrando no League Pass, utilizando o link que está no primeiro comentário fixado desse vídeo, você consegue um desconto especial na hora da assinatura e um período de teste grátis. Então, não perca essa oportunidade, garanta já o seu League Pass e não perca nenhum jogo desses playoffs maravilhosos, tá bom? Turma, é isso. Agradeço muito pela sua audiência. Grande abraço e a gente se vê no decorrer desse domingão com muito vídeo. Tchau, tchau.